Nasci em um tempo em que o tempo era muito mais lento, até mesmo aqui na capital paulista, mas não para os empresários imobiliários. Eles já anteviam que era preciso correr para dar conta do potencial que o estado de São Paulo sinalizava e para atender a população. Tenho orgulho de dizer que o protagonismo do setor em muito se deve ao meu trabalho. Me chamam de sindicato, mas prefiro ser tratado como instituição, a instituição da inteligência e da ciência imobiliária. Meu nome é Secov, sobrenome São Paulo. Quem não quer? A segurança de um negócio bem feito. O crédito imobiliário Bradesco é perfeito para isso. Uma jornada com canais integrados em que o cliente escolhe entre a praticidade e eficiência do mobile e do internet banking. Mas também pode ir até uma agência. Cabe todo tipo de conquista. Imóvel novo, usado, residencial ou comercial. Crédito imobiliário simplificado e ao seu alcance? Bradesco. Boa tarde a todos. É um prazer estar mais uma vez aqui para mais um encontro nessa tarde que estamos iniciando. Hoje nós teremos aqui um grupo de especialistas que nós vamos falar um pouquinho sobre as operações de mercado de capitais. Estamos aqui com o Rodrigo Mota, sócio da XP. Estamos aqui com o Rogério Santana, diretor de relacionamento de empresas e assets da B3. Estamos também com o Gustavo Dubé, presidente da Moura Dubé Engenharia. O André Whittaker, de Assunção, superintendente do Banco Bradesco. Jorge Cury Neto, presidente da Trisul. E o Marcelo Mota, que é o analista do JP Morgan, também está presente. Então, hoje nós temos aqui um time muito bem formado, onde nós vamos poder ter a visão de todas as etapas necessárias para um IPO, quais são as dificuldades e como a gente pode fazer para estar preparado para quando tiver a oportunidade do IPO, as empresas que quiserem puderem aproveitar esta oportunidade. Eu tenho uma apresentação breve que eu vou fazer aqui, e depois nós temos aqui os nossos convidados.
Vamos indo para a próxima página, por favor. É muito importante nós olharmos o momento em que nós estamos. O mundo inteiro está com taxa de juros realmente muito baixa. No Brasil, nós estamos com uma Selic de 2%. É o menor patamar da história e a nossa inflação encontra-se controlada. Quando nós tínhamos no passado os juros mais altos no Brasil, ninguém se preocupava muito nos investimentos. Alguns iam para investimentos de risco para ganhar um pouco mais, mas os retornos que se tinham já eram bastante interessantes. Quando você tem o cenário que nós temos hoje, já tem uma clareza na cabeça de qualquer um, de qualquer investidor, de qualquer tamanho, que não dá mais para ficar nos investimentos de baixo risco, não dá mais para ficar comprando papéis do governo, por exemplo. Então, aqui tem um exemplo muito interessante e simples. Uma pessoa que quiser investir R$1 milhão e aplicar no CDB, ela tinha em 2015 ganhos líquidos de R$ 8.500. Em 2020, ganho de R$ 1.400. Portanto, é óbvio que ninguém vai se contentar mais com esse tipo de rentabilidade. Por outro lado, a gente vê que tem um mercado que é o mercado que nós atuamos, que é o mercado de imóveis, ele passa a ficar extremamente atrativo, assim como o mercado de bolsa de valores, extremamente atrativo. A tendência no mercado imobiliário é que os imóveis se valorizem quando você tem taxas de juros mais baixas. Nós fizemos aqui, vamos mostrar depois, que nós temos aqui um estudo onde mostra o comportamento dos imóveis de 2009 a 2019, comparando com a taxa Selic. Então, vai ficar muito claro nesse estudo que o imóvel pode, sim, ser uma grande alternativa de investimento. O Brasil tem um aspecto antes, que é a grande déficit habitacional, por muito que se construir no Brasil. Então, nós temos um cenário muito favorável para a expansão do setor imobiliário. Vamos para a próxima, por favor. Importante mostrar um pouquinho a Bolsa de Valores. Aqui, quando a gente olha a Bolsa, nós vamos verificar aqui que nós ainda estamos aquém de diversos países do mundo no que se refere a percentual da população que investe na Bolsa de Valores. A gente pode observar que em 2010 a 2016, o negócio ficou flat. Começou a crescer a partir de 2018, onde a gente verificou que nós saímos aqui de patamares de pessoas investindo na Bolsa, quer seja homens, quer seja mulheres, onde nós temos aqui uma diferença de 23% de mulheres e 77% de homens, tá certo? E que em 2020 a gente já verifica uma mudança de mix, onde as mulheres já estão com 25% e os homens com 75%, mas o mais importante é que o número de investidores, pessoas físicas na Bolsa, aumentou 5 vezes. Aumentou 5 vezes, mas o número que nós estamos agora, em julho de 2025, é um número de 2,8 milhões de pessoas. Mas o que significa isso, comparado com outros países, onde nós temos aqui um comparativo muito interessante, que é o percentual da população que investe na Bolsa. No Brasil, nós estamos com 1,3%. Vamos olhar a Coreia do Sul, 10%, UK, 33%, Estados Unidos, 55%. Isso mostra o grande potencial que nós temos no mercado de capitais, na Bolsa de Valores brasileira. Portanto, a gente não tem dúvida que a Bolsa deverá apresentar um longo e forte crescimento de investidores nos próximos anos, quando a gente conversa com a taxa de juros baixa que nós temos hoje. A Bolsa passa a ser uma excelente oportunidade de investimento,
como nós verificamos em outros países. Próxima transparência, por favor. Aqui, nós temos aqui um estudo que nós fizemos, mas muito resumido. Muito se fala de é bom comprar imóvel ou não é bom comprar imóvel? E nesse período de 2009 a 2019, como eu sempre militei nessa área, fui executivo do Banco Itaú, responsável por toda a área de crédito imobiliário, muitos amigos me ligavam e falavam, conversa com meu filho que ele não quer comprar imóvel, ele vai deixar o dinheiro aplicado em outras aplicações e vai morar de aluguel. E quando chegou agora, nós paramos e falamos assim, vamos ver o que aconteceu no período de 2009 e 2019. Vamos ver o que aconteceu com aquelas pessoas que, se não investiram muito bem o dinheiro, talvez tivessem feito a melhor opção por comprar um imóvel. E nós verificamos que, nesse período, de 2009 a 2019, os imóveis em São Paulo valorizaram 16,9%, contra um Selic da ordem de 9,9%. E, portanto, está muito claro o ganho do mercado imobiliário, tá certo? Nos últimos 10 anos. Se nós formos mais longe ainda, e a pessoa, quando a gente abre isso aqui, é a pessoa que alugou o imóvel. Então, quando nós olhamos do lado esquerdo, nós temos a valorização do imóvel, que é 10,4%, quem alugou o imóvel, 6,5% ao ano, nós estamos falando de 16,9% o rendimento. Então, é claro que no cenário de taxa de juro baixa, a gente não tem dúvida que é extremamente atrativo a aquisição de imóveis, quer seja como investimento e quer seja para morar também. As pessoas, elas têm um comportamento agora de, se eu posso morar melhor em algo que vai valorizar, e se o meu dinheiro rende pouco, por que eu não vou ter um imóvel melhor, um imóvel onde eu possa ter mais conforto? Então, mais uma vez aqui, mostra a capacidade e a pujança que tem o nosso mercado imobiliário no Brasil. Próxima, por favor. Como nós estamos falando de IPO, é muito importante nós olharmos um pouquinho a nossa figura aqui dos IPOs do setor. Nós começamos, na verdade, lá atrás, em 2006, com as operações de abertura de capitais. A primeira empresa que abriu capital foi a Cyrela. Em 2007, então, aqui houve várias empresas que abriram capital. Então, nós olhando aqui, Tenda, MRV, Exetec, Iven, JHSF, PDG e Trisul, e essa concentração não é à toa que ela aconteceu. O mercado estava extremamente atrativo, o investidor procurando oportunidades de investimento e as empresas que estavam preparadas foram capazes de levantar recursos buscando investidores nacionais e investidores estrangeiros. Depois veio a Direcional, em 2009, passamos aqui um grande período, 8 anos sem IPOs no setor imobiliário. Voltamos agora em julho de 2020, com 2 operações, a Moura do B e a Mitre. Então, nós estamos vendo agora que houve uma janela, parece que ainda temos uma janela, tá certo? E é uma oportunidade de levantarmos recursos. Levantarmos recursos de 2 maneiras, ou através dos IPOs ou através dos follow-ons, que a gente verifica o grande volume e a capacidade que se tem de levantar recursos. Quer seja quem está abrindo capital pela primeira vez, ou quer seja quem está voltando para o mercado, existe sim uma receptividade do investidor em janelas de oportunidade, como fica muito claro nesse gráfico, trazendo o ano de 2004 até 2020. Próxima, por favor. Importante a gente focar aqui um pouquinho no setor imobiliário, quando a gente olha as quantidades de IPO e as quantidades de follow-ons. E também os volumes.
Ou seja, o setor imobiliário, em resumo aqui, conseguiu captar, desde 2019, 7 bilhões de reais. Desde 2019, não, desde 2009. Nós temos aqui, desculpa, eu fiz a conta errada, é 2019, estou me corrigindo, tá? 2 IPOs da Mitre e da Moura do B e 11 follow-ons. Ou seja, mostra a nossa capacidade de levantar recurso realmente. Pode ir para o próximo. Como é que funciona o nosso índice versus o índice Bovespa? Isso é muito interessante quando a gente olha que o nosso índice, com a economia aquecida, o nosso índice supera o índice Bovespa. E em momentos de maior retração, e também tivemos alguns momentos aqui de discussão de extrato, o nosso índice ficou abaixo. Mas vejam que no mercado, onde a gente vê o mercado de 2019, um crescimento em 2019, nós verificamos o Bovespa cresceu 31% e o setor imobiliário, o índice do setor imobiliário, apresentou uma evolução de 60%. Isso mostra claramente o interesse dos investidores nacionais e internacionais nas empresas do mercado imobiliário. Próximo, por favor. Muito importante, quando nós fazemos uma transação de mercado de capitais, quer seja um IPO, quer seja um follow-on, nós termos em mente de que nós temos o mundo, não só os investidores nacionais. Então, aqui nós mostramos o grande interesse em termos de quantidade de investidores, 64% em investidores internacionais e 36% de investidores nacionais em quantidade. Em volume, mais ou menos a mesma quebra, 62% contra 38%. O volume nacional, eu acho que ficou muito claro quando nós vimos lá atrás, ele poderá aumentar muito, poderá aumentar bastante, dado a pequena representatividade que o percentual da população brasileira investe em bolsa de valores. Mas, no mercado globalizado, nós temos que estar preparados para vender as nossas ações para todos os investidores a nível mundial. Portanto, é realmente muito importante e os investidores, como nós vemos, já estão interessados e já estão há muitos anos investindo no mercado brasileiro e também no setor imobiliário. Próximo. Cobertura de research é algo fundamental para as empresas. Você precisa ter o acompanhamento dos analistas que estarão ali olhando o dia a dia de cada empresa, fazendo projeções, olhando os seus mercados, olhando a gestão da empresa, e nós elencamos aqui, acho que 14 ou 15 casas que cobrem o nosso segmento de mercado imobiliário. Isso é fundamental, não só para um IPO, mas depois do IPO é fundamental que a empresa tenha uma boa cobertura para que, quando ela queira voltar ao mercado, ela esteja realmente nos olhos dos investidores, o que fica tremendamente. Estar nos olhos dos investidores é muito importante também que as casas que fazem research trabalhem bem e mandem esses researches para os investidores para eles estarem aí acompanhando quase que periodicamente o desempenho de cada empresa, o que é fundamental no mercado de capitais de ações. Próximo. Um pouquinho do setor imobiliário, o que é perspectiva? Primeiro semestre de 2020 começou extremamente forte, com extremo crescimento. Depois nós viemos aqui, então, quando a gente olha no quadro, nós verificamos claramente o primeiro bimestre, lançamento 34%, vendas líquidas 22%. Observem que no segundo trimestre já tivemos o efeito da pandemia, mas as vendas líquidas ainda estiveram positivas, 9%. E em junho a gente já vê um início forte de recuperação com 19%. Os lançamentos estão vindo, sem dúvida nenhuma, certo?
pelo potencial que o Brasil tem, até por um déficit habitacional que nós temos, que está da ordem de 7,8 milhões de moradias. Próximo, por favor. Portanto, eu gostaria aqui de concluir quais são os grandes aspectos que nós temos que motiva os investidores a comprarem as ações de empresas do setor imobiliário. O Brasil tem um déficit habitacional de 7,8 milhões de moradias, tem uma formação de 1,2 milhão de famílias por ano, o que deve chegar numa necessidade nos próximos 10 anos de mais, da ordem de mais entre 9 a 9,6 milhões de moradias. Portanto, nós não temos muita dúvida que as empresas do setor estão preparadas para um ciclo de crescimento nos próximos 10 anos. Lembrando que o juro baixo serve de grande estímulo à compra de imóveis e também torna o investimento das ações do setor muito atrativo. Comparando com outros setores, é fundamental. Não é à toa que o próprio ministro Paulo Guedes tem falado nesse ciclo de crescimento de 10 anos. Verificamos a variação do PIB em 2019 da construção foi de 1,6%, enquanto o PIB brasileiro foi de 1,1%. Isso ficou muito claro, e todos os anos fica claro, que o PIB da construção é um grande impulsionador da economia brasileira e o reflexo disso é uma grande geração de empregos, tributos municipais e federais. Eu queria agradecer a todos e agora nós vamos continuar a nossa conversa aqui com os nossos convidados. Vamos chamar, então, o Rogério Santana para começar. Acho que vai ser o Rodrigo. Acho que está no mudo, Rodrigo. Maravilha. Rodrigo. Vou puxar aqui, França. Obrigado. Desculpa, troquei os R's aí. Desculpem. Sem problema, sem problema. E vocês? Boa tarde a todos. Muito obrigado, Abraim. Muito obrigado, França, por ter organizado esse fórum e terem convidado a todos aqui. Eu queria destacar 3 principais frentes aqui para enriquecer o nosso debate sobre incorporadoras no contexto do IPO. O primeiro deles é o setor imobiliário. Eu acho que o Luiz França discorreu muito bem aqui. A gente está num momento único do setor. A gente tem um grande déficit habitacional, juros muito baixos, historicamente baixos, e uma abundância de crédito imobiliário. O segundo ponto é o momento do mercado de capitais nesse contexto do setor imobiliário. Como eu falei, esse momento único do setor acabou impulsionando o crescimento das incorporadoras, principalmente a partir do ano passado, 2019, o que culminou com a volta das ofertas dessas companhias. Então, a gente teve lá atrás Tecnisa, depois Trisul, representada aqui pelo Jorge Cury, depois tivemos Elbor, depois JHSF, outras ofertas e outros segmentos também, setor imobiliário, todas essas ofertas muito bem-sucedidas, de sucesso, o que abriu espaço também para os IPOs, que é uma oferta, é um tipo de oferta um pouco mais arriscado, que eu falo, porque é uma empresa nova na Bolsa, ainda desconhecida pelos investidores. Então, correram na frente Mitre e Moura do B, que está aqui representado pelo Gustavo do B, e fizeram IPOs de muito sucesso, o que acabou abrindo espaço para outras incorporadoras tentarem vir a mercado. Então, quando o Mitre e Moura do B fizeram IPO, começaram a vir a mercado a tentativa de 5, 10, 15 incorporadoras, a começar toda essa tratativa para o IPO, que é uma tratativa
todo mundo sabe que demanda muito da companhia, demanda tempo, e tinha um certo espaçamento, e com o Covid, né, a gente teve uma pausa desses processos, e com a volta, a retomada agora do mercado, acabou que essas incorporadoras viessem um pouco mais juntas para essa tentativa de IPO, o que criou uma dificuldade um pouco maior, porque agora o investidor ele tem um número grande de ofertas para se dividir e conseguir fazer essa análise. Então, a gente agora tem um número grande de companhias vindo ao mercado. Ontem a gente teve a precificação de Lavie, uma precificação de sucesso, mas o momento atual é esse. A gente tem os fundamentos do setor imobiliário muito positivos e uma grande quantidade de incorporadoras vindo ao mercado. O terceiro ponto é a realidade da companhia, né? Então, nesse contexto do momento do setor e do mercado de capitais, a gente tem que analisar também uma incorporadora hoje que tem interesse a fazer esse movimento de IPO, ela tem que entender se é o momento correto de fazer esse movimento. Então, ela tem que entender, primeiro, se esses recursos que ela quer levantar na oferta, se ela tem uma destinação clara para esse recurso e faz sentido, porque, obviamente, a contrapartida desses recursos é você ter novos sócios, vai ceder uma participação da sua companhia. Então, você tem que ter muito claro se é isso que você quer, se você tem uma governança adequada, se você tem um time de executivos qualificado, se você tem um conselho de administração adequado, né? Se você segue todo o perfil de governança de uma companhia aberta, se você tem uma performance operacional da sua companhia que seja do nível de companhias também já listadas, se você tem um alto nível de lançamentos, um bom nível de velocidade de vendas, se sua performance financeira também é muito boa, se você tem uma margem bruta elevada, uma margem líquida elevada, um ROI positivo, um ROI adequado, e se você também está disposto, né, a ser uma companhia listada, você é uma companhia pública agora, você tem que, no mínimo, fazer o reporte trimestral, mas se você quiser fazer um trabalho mais bem sucedido de RI, você vai precisar ali ter um contato mais intenso ainda com o mercado, né, de apresentações de eventos, conferências, como, por exemplo, essa que a Trisul e a Morumbi estão fazendo. Então, obviamente, a vantagem de fazer o IPO é ter acesso a capital de forma mais facilitada, mas você tem que entender que existe um processo e se a companhia está preparada e se Rodrigo, muito obrigado pelas suas palavras. Agora sim, é o Rogério, desculpa que eu inverti a ordem, e estamos aqui com 550 pessoas já nos assistindo e cada vez mais o número subindo, graças aos nossos palestrantes aqui. Muito obrigado a todos. Vamos agora ao Rogério. Muito obrigado, França, time da Abrainc, pela organização do evento, pelo convite, os demais colegas. Eu trouxe uma breve apresentação aqui, se o time da Abrainc puder passar para o próximo slide, que tenta situar ou trazer uma visão mais completa do momento do nosso mercado e do tamanho desse mercado de capitais brasileiro que está passando por um processo de desenvolvimento bastante acelerado nos últimos anos, como o França, de maneira bastante didática, mostrou na apresentação dele, os impactos que o ambiente de juros baixo tem sobre o comportamento e as decisões do investidor e consequentemente, como que as empresas, né, como que o empresário pode cada vez mais considerar o mercado de capitais como uma alternativa para se financiar, para dar liquidez para os seus sócios, né, para fortalecer a companhia. E aí acho que o ponto que o Rodrigo comentou no final e que com certeza vai ser explorado pelos demais painelistas aqui, né, que é fundamental que cada empresa entenda o seu momento. Mas voltando aqui para a minha apresentação, alguns números. No mercado de capitais brasileiro, né, particularmente no mercado de ações,
Ele é um mercado que conta com cerca de 330 empresas listadas hoje, então um número bastante baixo quando a gente considera o tamanho e a complexidade da economia brasileira. Então, a gente tem aqui claramente um potencial para desenvolvimento desse mercado. Essas 330 empresas valem hoje cerca de 4 trilhões de reais, né? Então, embora o número de empresas seja baixo, a representatividade delas em comparação com o PIB, por exemplo, é bastante elevada, porém ainda bem inferior ao que se encontra em economias mais desenvolvidas. Esse mercado, né, como o França comentou na apresentação dele, esse momento pelo qual nós estamos passando tem sido utilizado com cada vez mais intensidade e frequência pelas empresas. Então, aqui nesse primeiro slide, alguns números, né, como, por exemplo, o volume captado no mercado de ações, que é o foco da nossa conversa de hoje, mas também o mercado de dívida, emissão de debêntures, notas promissórias, papéis de securitização, viabilizou operações que totalizaram 540 bilhões de reais até o final de julho. Então, mostra o tamanho da importância que esse mercado pode ter no financiamento do setor empresarial. O França já comentou sobre o crescimento do interesse do investidor pessoa física pelo mercado acionário. O número de pessoas físicas investindo em bolsa quintuplicou num período de menos de 3 anos, porém ainda muito baixo quando você compara com a população total do Brasil, ou mesmo com a população economicamente ativa. Mas além das pessoas físicas, acho que um grande diferencial do mercado brasileiro, eu vou explorar isso no próximo slide, é o tamanho da indústria de gestão de recursos do mercado brasileiro, e que por razões históricas ainda é muito concentrada no mercado de renda fixa. E além dessa indústria de gestão de recursos, né, a gente também tem um mercado bastante globalizado ou internacional, com investidores de mais de 60 países atuando no mercado acionário brasileiro, investindo em empresas listadas e acompanhando oportunidades no mercado de IPOs. Se vocês puderem passar para o próximo slide, por favor. Aqui no gráfico superior, a gente mostra o tamanho dessa indústria de gestão de recursos, né, considerando tanto assets independentes quanto assets vinculadas a conglomerados financeiros, né, os mais robustos e reconhecidos, como todos vocês sabem. É uma indústria que hoje tem quase 5,5 trilhões de reais sob gestão. Boa parte desses recursos está concentrada no mercado de renda fixa ou em alternativas de renda fixa, como eu comentei, por razões históricas de juros altos e também razões culturais ainda da mentalidade de investidor do brasileiro médio, que se acostumou com um ambiente de juros bastante elevado. E aqui a gente vê no mercado, os fundos dedicados ao mercado de ações estão representados pelas barras em azul escuro. Eles representavam em 2018, por exemplo, 7%, e agora representam 9%. Parece um crescimento bastante modesto ou tímido, porém, quando você aplica esses 2 pontos percentuais sobre o volume total de recursos geridos por esses investidores institucionais, a gente está falando de mais de 100 bilhões de reais que migraram da renda fixa para a renda variável. Além disso, a gente também tem os fundos multimercados, que têm uma maior autonomia para investir em diferentes tipos de ativos e diferentes fatores de risco, como renda fixa, câmbio, commodities e ações. Então, a gente também tem um adicional de exposição de investidores institucionais no mercado acionário por meio de fundos multimercados. Então, quando a gente olha o tamanho dessa indústria e o fato dela ainda ser bastante concentrada em instrumentos de renda fixa, né, num ambiente de juros baixos por um período prolongado, que acho que é o que todo mundo espera que aconteça e que as medidas necessárias para que isso se perpetue sejam tomadas, há uma expectativa bastante grande de que a gente veja ao longo dos próximos anos um volume maior de recursos migrando de instrumentos de renda fixa e de baixo risco para alternativas de investimento mais diversificadas e que, consequentemente, adicionem risco aos portfólios em busca de um potencial de retorno maior. Se vocês puderem passar para o próximo slide.
Aqui nesse slide, eu mostro o total de operações e do volume captado no mercado de IPOs e no mercado de follow-ons, que são as ofertas subsequentes. O França já mostrou uma parte desse número, e aqui já incluindo as duas operações que foram precificadas ontem, incluindo a operação da Lavi, a gente está falando de 12 IPOs no ano de 2020 e 52 operações subsequentes realizadas por empresas já listadas. E aqui, essa é uma outra vantagem, né, ou uma outra possibilidade que se abre uma vez que a empresa se lista. O processo de preparação para a abertura de capital, que vai ser explorado nas próximas apresentações, ele consome um tempo que é necessário e fundamental para que a empresa chegue pronta. Mas uma vez que ela esteja listada e uma oportunidade de mercado se abre, uma oferta subsequente pode ser executada num período muito mais curto, de poucas semanas. Então, a empresa já listada e que tomou essa decisão e que se preparou no surgimento de uma oportunidade, ela consegue tomar uma decisão de maneira muito mais ágil e conseguir acessar o mercado, e é isso que a gente vê nesse gráfico, nas barras em azul escuro. Se vocês puderem passar para o próximo slide. Aqui tem um pouco mais de detalhes, né, sobre volume captado, número de operações, aqui a identificação de cada uma das empresas que abriu capital nos últimos 18 meses, né, entre começo de 19 e final de agosto de 2020. A gente tem aqui 3 empresas do setor de incorporação, né, como já foi mencionado, a Mitre, a Moura do B e a Lavi, que concluiu essa operação ontem. E a gente tem também, hoje, mais de 40 operações oficialmente iniciadas, tanto na CVM quanto na Bolsa, de empresas que buscam a sua abertura de capital nas próximas semanas ou meses. E dessas 40, pouco mais de 10 empresas são do setor de incorporação. Então, a gente tem um mercado bastante agitado e uma expectativa bastante grande para o que pode acontecer nas próximas semanas e meses. Que acho que eu encerro aqui minha apresentação. Meu papel nessa parte aqui do evento é situar a audiência sobre qual que é o tamanho do nosso mercado e qual o potencial que ele possui. Depois a gente pode explorar mais tópicos específicos na sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Rogério, queria te agradecer imensamente. Você trouxe aqui com grande detalhe dados importantes para a gente. É uma apresentação fantástica. Eu acho que os seus dados aí são muito bons e são muito otimistas para o mercado. Parabéns. Agora nós vamos aqui para um case e nós vamos chamar aqui o Gustavo da Moura do B. Por favor, Gustavo. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos os colegas aqui presentes e a todos aqueles que estão nos assistindo. Bem, Luiz, como o Rodrigo bem colocou, um processo de IPO, a empresa que tem no seu planejamento esta captação, ela tem que estar preparada, ela tem que fazer investimentos em contabilidade, em auditoria interna e interna, em controladoria, em TI, em controles e, evidentemente, na sua governança. No nosso caso específico, nós convidamos 2 conselheiros independentes com alto conhecimento corporativo e que tem nos ajudado bastante. Isso tudinho é você estar preparado para entrar no jogo. Como foi falado, a janela hoje existe e amanhã pode não existir. Então, você tem que estar preparado. A empresa estava preparada quando houve a janela aí do início do ano, precisamente em fevereiro. Conseguimos aí entrar no jogo. E aí, entrando no jogo, você tem que, evidente, convencer aos investidores da sua tese. Especificamente, no nosso caso, nós tivemos um desafio de explicar o mercado do Nordeste. Trabalhamos em 5 praças, onde as 3 principais capitais nós estamos, que é Recife, Salvador, Fortaleza, e mais 2 cidades, Natal e Maceió, que representa um pouco menos de 50% do mercado de São Paulo. Ou seja, é um bom mercado, é um mercado forte e com uma competição menor do que o mercado sudeste. Esse mercado ele foi sobreofertado nos idos de 2012, 2013,
justamente com a ida das empresas do Sudeste para lá, e que começou, com a volta delas, a este estoque de produtos nessas cidades a diminuir, aumentando a oportunidade aqui para a Moura do B, que tinha essa atividade nessas 5 cidades, e, evidentemente, com um conhecimento de mais de 36 anos. Então, além disso, de explicar este mercado onde nós atuamos, tivemos que explicar também o nosso sistema de condomínios fechado, que é um sistema de construção a preço de custo, é um sistema onde você tem pouca exposição de caixa e, evidentemente, nos períodos de crise, você consegue atravessar. E é difícil você colocar isso porque eu acho que, fora a Moura do B, não tem nenhuma empresa listada que utilize esse sistema. É um sistema que tem um mercado limitado, porque o adquirente da cota tem que ter a condição financeira de iniciar e acabar o pagamento durante toda a construção, mas é importante a continuidade e até hoje a gente continua com esse sistema. Então, essa tese, evidentemente, foi vitoriosa, nós conseguimos fazer a nossa oferta, e aí depois vem o pós-IPO. É evidente que depois de você ter conseguido fazer, a empresa que pensa, está em mente, e como foi bem colocado aí pelo Rogério, tem várias empresas, ela tem que estar preparada para, pós-IPO, ter um setor de RI muito profissional, preparado para poder atender a regulamentação da B3, a CVM, e ao novo mercado, e principalmente aos nossos investidores, tanto os locais como os internacionais. Formamos esse setor de RI, que está muito bem representado aqui pelo nosso CFO, Marcelo Dubé, e que vem atendendo bem aos nossos investidores. Fora disso, a empresa passa a ter uma outra estrutura de capital. Sobretudo, no caso nosso, facilitou bastante a aquisição de novos terrenos. No Nordeste, e essas praças que nós atuamos, normalmente se compra terreno através de permuta. A partir do momento que você está capitalizado, você pode fazer melhores negócios, melhores aquisições, utilizando também parte de dinheiro. Então, isso vem ocorrendo e isso será apresentado depois, resultados melhores, com condições de aquisição ainda melhor do que a empresa fazia. Então, posto isso, eu estou dando aqui um cenário, né, anterior ao IPO, que a empresa precisa se preparar para, quando tiver a janela, poder entrar. Depois, deu aqui o exemplo da Moura do B, que foi a nossa tese de investimento, e depois o day after, né? É evidente que nós tivemos aqui um período de pandemia que fez com que, prudentemente, você postergasse os nossos investimentos, os nossos lançamentos, e que agora, nesse terceiro TRI, a empresa está lançando 269 milhões. Bem, eu fiz aí um pequeno resumo e depois estarei aberto aí a perguntas e respostas. Muito obrigado, Gustavo. Foi fantástico aí a sua fala com relação a algo que é tão importante, a preparação das empresas. Agora nós vamos para o André Assunção, que é superintendente do Banco Bradesco de Investimentos. Por favor, André. Obrigado, Luiz. Primeiro, queria agradecer aqui o convite para participar dessa discussão aqui, acho que super rica, composta de colegas aí, membros da indústria. Eu vou me propor aqui falar um pouco de governança, né? Quando eu vi de diversos participantes aqui falando que você tem que estar pronto para a janela, né? O que estar pronto para a janela? Não é só ter uma companhia de qualidade na mão, não é só ter os resultados suficientes para engajar investidor. É você ter a governança bem montada, né? E o que é governança? Que eu acho que é uma palavra poderosa aqui e que pouca gente compreende mesmo o impacto que ela tem, né? Governança significa você ter acionistas alinhados, significa você ter um management qualificado e que represente os interesses de todos os acionistas, né? E pode ser um management profissionalizado ou não. Eu sei que a característica da indústria aqui, você tem muitas companhias que têm management que são relacionados a famílias controladoras, né? Isso na indústria é bem percebido pelo mercado. Significa você ter disclosure e transparência, né? Isso vem através de balanços auditados. Isso vem até através de comunicação com o mercado, comunicação com seus próprios, os outros sponsors que estão com a companhia, né? Então, bancos, o próprio mercado e por aí vai, né? E esse acaba sendo
potencialmente um dos grandes gargalos que você tem para colocar uma companhia de pré com IPO, né? Você ter uma companhia que já tem um balanço auditado de maneira adequada, você ter uma companhia que tem uma estrutura de conselho formada, de management bem definido no momento do IPO, acaba sendo um gargalo fundamental aqui, né? A gente vê muitas das companhias que estão tentando acessar essa janela agora com os números do segundo trimestre, né, vindo para essa janela porque eles demoraram 6 meses para reagir ao mercado de capitais que a Moura do B e a Mitre surfaram no começo do ano, né? Eles não tinham essa estrutura de governança pronta para poder acessar o mercado de capitais quando ele estava aberto, né? E como todo mundo falou aqui, o mercado de capitais no Brasil, principalmente, é um mercado de capitais que abre e fecha com uma velocidade muito grande, né? Então, se vocês têm o interesse, né, tem a ambição de ser uma companhia aberta em algum determinado período da existência da companhia, você ter a governança acertada desde o começo é fundamental, porque quando a janela abre, você tem que estar pronto para fazer isso, né? Eu acho que, além de serem companhias excelentes, a Moura do B e a Mitre, eles fizeram a lição de casa antes, eles estavam com toda a parte de governança adequada, né, e pronta para acessar o mercado de capitais quando ela veio. As pessoas subestimam a importância que a governança tem, mas eu diria que ela acaba sendo talvez um dos tripés aí de uma discussão com o investidor, né? Quando o investidor vai olhar uma companhia, ele sempre vai olhar o posicionamento da companhia, ele vai olhar o valuation que a companhia está sendo colocada a mercado e 3, a governança que ela oferece, né? No final, quando você vai fazer um IPO, você está angariando sócios aí para a companhia e ele vai fazer questão de ter uma governança adequada, né? E passa por todos aqueles pontos que eu falei. Você ter acionistas alinhados, ter um management adequado, ter a transparência e disclosure que um acionista desse requer. Então, acho que essa que fica a minha mensagem. Eu acho que, de novo, aproveitando um pouco o que o Rodrigo falou, a gente está numa janela super, super rica. Você tem eu acho que até o final do ano você tem quase 50 IPOs aí vindo ao mercado, uma grande concentração na indústria de incorporadoras e real estate em geral, né? Acho que entre companhias que já protocolaram e almejam fazer um IPO, você deve ter, sei lá, 20 nomes, né? E eu acho que quem vai conseguir se beneficiar dessa janela vai ser quem veio antes, quem tinha a governança adequada, quem estava pronto, né? Então, acho que o investimento de governança, se não for para essa janela para as próximas, sempre é válida. É uma coisa rica que só tende a agregar para a companhia. Acho que era isso que eu queria contribuir aqui para a discussão. Obrigado, André. Agora a gente volta para um case real, que é o case da Trisul, presidente da Trisul, Jorge Cury, para conversar um pouquinho com a gente. Bom, gente, então, boa tarde a todos. Obrigado da chance, oportunidade de estarmos aqui trocando ideia. Eu quero aproveitar a oportunidade para dar os cumprimentos ao Gustavo. Não tive a oportunidade de dar os parabéns a ele pela operação feita no final do ano. Que você tenha muito sucesso nas suas operações aí pelo Nordeste e pela nova fase da sua empresa. E isso. Então, agora eu tive a oportunidade de ter 2 momentos. Em 2007, nós abrimos o capital e em 2019 toda empresa que resolve abrir o capital, ela precisa ter um momento certo de 3 eventos, na minha opinião. O primeiro, a macroeconomia, os juros baixos, como nós estamos agora, tem que ter uma janela, o mercado precisa aceitar. Segundo, a empresa precisa estar no momento dela, de ela ter números, posicionamento, governança e, acima de tudo, controladores dispostos a dar esse passo, porque realmente é outro negócio você ter uma empresa fechada, cujo dono é você e seus filhos e seus sócios, onde você não tem regras de governança, você pode tirar o dinheiro daqui, colocar lá, fazer. Então, você tem que estar no ponto para aceitar ter sócios, e sócios que estão dentro da sua casa. Não é sócio que entra em um empreendimento, faz um empreendimento, recebe o dinheiro e vai embora. É sócio que está com você
A cada 3 meses você tem que divulgar balanço, fazer reunião de conselho, tem um RI forte, que nem o Gustavo explicou, está lá falando. E terceiro, é você saber o que você vai fazer com os recursos. Você tem que estar em alguma praça, em alguma região, como o Gustavo explicou, que toda região do Nordeste ele tem destino para colocar o dinheiro. Nós, por exemplo, tínhamos vários terrenos que nós opcionamos desde o final de 2018 para fazer o follow-on. Nós opcionamos 30 terrenos em São Paulo, dando 3 bilhões de VGV, e eu falei aqui, ó, vamos opcionar os terrenos, porque mudou o governo, veio um governo liberal, os juros vão cair, as coisas devem melhorar, nós vamos arrumar algum jeito para a gente pagar isso aí. E deu certo de fazer o follow-on, de entrar o dinheiro, e resolvemos dessa maneira. Então, quando você junta macroeconomia, a posição da empresa, com o destino para os seus recursos, e principalmente o item 2, o momento da empresa seja um momento atrativo de seus controladores e tal, você vai ter sucesso. Mas, agora variando um pouco o assunto, indo para um lado da nossa experiência, entre 2007 e 2019, muita coisa mudou, muitas coisas foram corrigidas. Por exemplo, em 2007, tinha-se aquela história que o Brasil tinha acabado de receber investment graded, o Cristo estava com um foguete subindo para cima, dando tudo certo, o país não tinha problema de dinheiro, pode se endividar que dá tudo certo, não tem problema nenhum. Outro, vai para o Brasil inteiro que tem demanda, se diversifica geograficamente, que também vai dar certo, fica tranquilo. Terceiro ponto, vai firme que tem mão de obra treinada, tem corretor treinado, a indústria de suprimentos vai te atender. E então vocês vejam que eu dei 3 exemplos aqui, que realmente a gente era uma indústria embrionária, um crescimento enorme. Se o mercado de capitais estava pronto para receber a gente, fazendo a fusão entre o mercado mobiliário e o mercado imobiliário, pela primeira vez eu estava vendo essa união que nos Estados Unidos, em economias mais desenvolvidas, era muito normal, mas aqui começou a ficar uma novidade. Então, se este lado do mercado de mobiliário com o mercado imobiliário se fundiu e deu todos esses 3 itens, no lado de suprimento, no lado de mão de obra, no lado de endividamento, não era tudo verdade. E isso custou a vida e a continuidade de algumas boas empresas que em 2006 e 2007 tiveram a oportunidade de abrir o capital. Então, quando a gente estava agora, em 2019, passando por toda essa experiência, e nós entendemos que realmente tinha que ter uma disciplina financeira muito grande nos seus balanços, porque a gente vive num país de o juro sobe, juro desce, juro sobe, juro desce. Tem que ter um cuidado grande na mão de obra, na contratação de material, porque realmente, se você forçar muito a sua indústria, de repente ela não dá conta. E terceiro, você precisa ter equipes treinadas, tanto para vender os seus produtos, como realmente abrir contatos online, digitais e maneiras de divulgar cada vez mais o produto. Então, a gente chegou em 2019 muito mais maduro, com muito menos patologia. Por exemplo, você lançava um empreendimento, depois você tinha o problema da corretagem apartada ou não, que te gerava um passivo. Você tinha dificuldade de material e fornecimento que atrasava a obra, passivo também. Você tinha dificuldade com o distrato, já tem uma lei. Então, eu acho que nós estamos agora, nas empresas que estão vindo ao mercado agora, 2019, 2020, eu acredito que seja um cenário muito mais proativo, muito mais conhecido de todo mundo, que saiba medir os riscos, que saiba como crescer, respeite os ciclos de crescimento, respeitando o crescimento financeiro da sua empresa, acompanhando o financeiro, e o endividamento, acompanhando os guidances crescentes
Então, a gente foi muito mais rápido para fazer o follow-on em 2019, questão de um mês e meio estava na rua, coisa que em 2007, para fazer um IPO, muda a empresa inteiramente. Então, o que eu digo? Quem abriu capital, mantenha sempre contato com investidores, mantenha sempre esse canal aberto, mantenha a governança, respeite os índices de balanço financeiros, de liquidez, respeite os fundamentos, converse muito com seus parceiros, fornecedores, mão de obra. Esse é um bom negócio. Todo mundo que executar isso de uma maneira correta, com fundamentos, vai ter lucro, vai distribuir dividendo, e nós vamos fazer o bem para o país, cada vez mais gerando habitações, reduzindo o déficit público. Então, é uma bela experiência. E você acessa o mercado de capitais definitivamente. Você pode, a qualquer momento que quiser, que tenha janela, fazer uma captação. Você não tem só que fazer via dívida, via equity, via venda de ações, também é possível. Eu estou muito alegre e contente de estar aqui. Espero que tenha dado mais ou menos uma visão do que a gente passou ao longo desses 13 anos. E vamos aí para as perguntas e respostas. Muito obrigado, França. Desculpem, abri o microfone. Super obrigado aí pelo seu testemunho, clareza e objetividade, o que é importante para que quem está assistindo a gente possa aí ter os passos importantes para um IPO ou para o follow-on. Agora nós vamos falar com o Marcelo Mota, que é analista do JP Morgan. Faz favor, Marcelo. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer o França e a Abrainc pelo convite. É uma honra aí fazer parte de um grupo de pessoas tão talentosas para discutir o setor. Tá? Aqui, como analista, enfim, acho que começar primeiramente dizendo que a gente corrobora, né, como banco, enfim, nas nossas análises fundamentalistas, com o momento positivo do setor. E aqui acho que os principais pilares aí que foram bastante discutidos ao longo da apresentação hoje. O primeiro é os juros baixos, né, e isso, o impacto que tem dentro da affordability em trazer mais famílias para dentro do setor, né? Quem nunca pensou que poderia comprar uma casa, quando a taxa de juros começa a cair, ele começa a entrar nesse mercado, e quem comprava um apartamento de 50 metros agora pode comprar um de 70, o de 70 compra o de 100, e por aí vai. Então, a gente tem um momento bastante positivo em termos de demanda. Outro número que é importante falar, quando a gente olha qual é a penetração do financiamento imobiliário como percentual do PIB no Brasil, a gente está falando de 10% somente, e se a gente for para outros mercados na América Latina, ou mesmo os mercados mais desenvolvidos, a gente está falando de no mínimo 20%, com Estados Unidos, Europa, chegando aí acima de 50% dentro desse ratio. Então, a gente acredita aí que ao longo dos próximos 5 a 10 anos, o financiamento imobiliário vai crescer muito dentro do Brasil. É um mercado que os bancos grandes, a gente acredita que cada vez mais vão ter apetite, né? Uma forma de você fidelizar o cliente por 20, 30 anos dentro do seu balanço, e até ir um pouco contra esse movimento das fintechs, que tem ganhado aí share dos grandes bancos no cartão, enfim, em alguns tipos de linhas de crédito. Então, a gente acredita aí que esse pilar do financiamento crescendo é muito importante. E o terceiro pilar também que não poderia faltar é a demografia do Brasil, né? O Brasil tem uma pirâmide bem comportada ainda, a gente continua vivendo bônus demográfico, então a gente espera ver aí essa formação de família que o França até comentou ali, 9 milhões de famílias entrando, né, sendo formadas ao longo dos próximos 10 anos, e o impacto que isso tem dentro da demanda para o setor como um todo. Então, quando a gente olha o que a gente chama do top-down, né, está tudo muito bem encaminhado para que a gente tenha uma performance no setor muito duradoura, uma performance muito saudável ao longo dos próximos anos. E aí, falando um pouco da história do setor, né, e aqui tentando fazer a ponte com as perguntas que a gente recebe dos analistas buy-sides, que são, no final, as pessoas que acabam comprando essas ofertas, são os representantes dos fundos que entram nas ofertas de ações, um pouco das discussões que a gente tem com eles sobre essa onda de IPO que a gente está vendo ali, né, dentro do... Se a gente olhar na CVM, são mais ou menos 14 empresas do setor imobiliário esperando para abrir capital. E acho que uma coisa que a gente discute muito com os investidores é como diferenciar o momento atual do momento de 2007 a 2009, como
o Cury falou, né, pela Trisul, muitas empresas ficaram pelo caminho, então existe um pouco esse medo por parte do novo investidor ou do investidor que já conhece o setor de por que hoje a situação é diferente, por que a gente não vai ver uma taxa de mortalidade tão alta como a gente viu ao longo do último ciclo, né? Se a gente pegar entre 2007 e 2009, o índice de sobrevivência das empresas foi mais ou menos 50%. Né? E aqui a gente está pegando dos IPOs naquele período, quais foram as empresas que tiveram lançamentos nos últimos 12 meses, né, durante 2019, e quais empresas continuam listadas. Né? Então, tiveram uma série de fechamentos de capital, de M&As, empresas que se fundiram, etc. Então, dos 22, 23 IPOs que a gente viu no período de 2007 a 2009, hoje a gente tem mais ou menos 11 empresas ativas, né? E onde as empresas se perderam lá atrás e o que a gente tem advogado para que não aconteça hoje, né? A expansão geográfica é muito desafiadora. Esse é um setor em que as economias de escala elas são limitadas, então dependendo do seu segmento de atuação, cada projeto é único, cada projeto tem um design, tem um layout de planta, um paisagismo, e tudo isso acaba gerando com que nem sempre os projetos são replicáveis em diferentes geografias, né? Então, o Brasil, com as suas dimensões continentais, um projeto no sul e um projeto no norte, nordeste, obviamente eles precisam de características diferentes. Então, isso é uma coisa que a gente tem chamado a atenção das empresas para que, quando fazendo o seu processo de IPO, elas tomem cuidado que é possível crescer, mas o crescimento no setor ele precisa acontecer de maneira bastante organizada, dentro do nicho e sempre muito devagar, né? Outro erro que aconteceu no último ciclo foi a falta de controle, que é bastante relacionado com essa expansão geográfica. Então, quando você vai para uma praça nova, para uma região nova, nem sempre você conhece os melhores fornecedores, nem sempre você entende como funciona a cadeia de suprimento, o nível de eficiência que talvez você está acostumado a trabalhar, São Paulo, Rio e Minas, pode ser diferente, para algumas coisas pode ser melhor, para outras pode ser pior, né? Outro motivo, a gente viu uma competição irracional no último ciclo, e essa competição estava muito focada na questão de que os preços de imóveis vão sempre crescer, então as empresas estavam pagando cada vez mais caro no terreno, dizendo, não, mas o preço vai subir, eu vou conseguir recompor minha margem, e hoje a gente acredita que existe uma disciplina muito maior, conversando com as empresas e pelo próprio momento e com as lições que foram aprendidas no último ciclo, a gente não espera essa competição irracional acontecer, e o cenário, vamos dizer, macro e legal do setor hoje está muito mais forte, né? Como o próprio Cury comentou também, a lei de distrato para a gente foi transformacional, acho que traz uma garantia e uma segurança jurídica para o setor muito importante, que acaba com aquele free option de você comprar uma unidade e poder distratar depois, quando acontece a entrega, se o preço variou um pouco ou não. Então, acho que isso traz uma segurança para dentro das empresas em termos de previsibilidade de geração de caixa e de segurança da venda, que evita que a gente veja esse problema que aconteceu no passado e que impactou muitas empresas desse último ciclo de IPO. E aqui, só para terminar a apresentação, antes da gente ir para o Q&A, os 3 fatores de maior sucesso, né? Então, quando a gente pega essas 11 empresas que sobreviveram nesse último ciclo, nesses últimos 12 anos dentro do setor de home builders, né? O que elas fizeram de diferente, onde que elas conseguiram outperformar, né? E para a gente, um dos maiores fatores é a questão do alinhamento de interesse entre os acionistas, os majoritários e os minoritários, e aqui a presença de um controlador, geralmente uma família, é muito importante, né? É um setor que tem uma contabilidade extremamente complexa e, portanto, você pode gerar resultados no curto prazo em detrimento do longo prazo, somente para entregar um ano bom, para dizer que entregou um guidance, alguma coisa. Mas quando você tem alguma família por trás, quando você tem um acionista controlador que está no business para o longo prazo, você evita de ter esse conflito de interesse de tentar beneficiar um ano prejudicando o longo prazo da empresa ou tentando forçar um lançamento que às vezes não vai ter a melhor venda, que não vai ter a melhor margem que você vai reconhecer ao longo prazo. O segundo fator de sucesso é o track record, então as empresas que são estruturadas, que têm 20, 30, 40 anos de experiência, elas viveram muitas crises, elas sabem exatamente como funciona o ciclo do setor, hora de comprar terreno, hora de vender terreno, hora de liquidar estoque, hora de segurar o estoque para não queimar preço. Então, a gente acha que isso fez bastante diferença no último ciclo. E o outro fator é patrimônio também, né? Enfim, o patrimônio reflete um pouco
dessa questão dos retornos passados, com o track record. Então, acho que existiram algumas empresas tentando abrir capital, que às vezes tinham um equity muito pequeno, que estavam tentando multiplicar seu equity, às vezes, por 10 vezes, 15 vezes, e isso é um pouco complicado no seguinte quesito, né? Você é uma empresa pequena, você vai ter uma abundância de caixa, como investir esse dinheiro responsavelmente, como achar projetos rentáveis para dar destino a esses recursos, né, e garantir que eles tenham o retorno necessário para que essas empresas, que geralmente são bastante rentáveis numa escala pequena, elas possam ser rentáveis também numa escala muito maior, aí 10, 15 vezes maior do que elas vinham fazendo. Então, a minha apresentação era um pouco isso, era incitar um pouco essa discussão sobre, né, o que fazer para ter sucesso no setor, quais foram os erros do passado, o que a gente consertou já, né, o amadurecimento que o setor vive hoje, e essa visão positiva que a gente tem, e eu vou estar aqui também para a sessão de perguntas e respostas aí com os participantes do fórum. Marcelo, muito obrigado. É importante ver como um analista, obviamente você é um analista experiente nesse mercado, já acompanha há muito tempo, né? É importante ver a sua visão, porque, na verdade, como você falou, são vocês que interagem, né, com os investidores, tiram as dúvidas, e o importante para o investidor é ter clareza no que ele vai fazer. A decisão é outra coisa, mas o investidor tendo a clareza, acho que já é um grande passo. Então, você aí no seu papel junto ao JP Morgan tem feito realmente muito bem esse trabalho de mostrar o nosso mercado e ser muito claro sobre os pontos do mercado imobiliário brasileiro. Agora nós vamos começar nas perguntas, nós temos aqui até às 5h40, estamos com 660 pessoas aqui na nossa reunião. Eu vou procurar fazer as perguntas, vou pedir que cada um seja bastante objetivo, porque nós temos aqui um grande número de perguntas. A primeira pergunta vai para o Gustavo da Moro do B, que é uma pergunta que fala sobre a pandemia. Se a pandemia mudou os hábitos das pessoas, qual que é a tendência que ele está vendo na região dele com relação à pandemia, em termos de imóveis, como é que está esse mundo de incorporação, como é que você enxerga o futuro pós-pandemia? Obrigado, França. Inicialmente, eu gostaria de agradecer aí ao nosso amigo, companheiro Jorge Cury, e parabenizar pela sua empresa, Jorge, que eu admiro bastante. Em relação à pergunta, França, o que aconteceu aqui com a pandemia foi, na verdade, que as empresas, no caso a nossa especificamente, postergamos os nossos lançamentos, como eu acabei de dizer. O que estava se prevendo lançar no primeiro TRI, nós estamos lançando agora no terceiro TRI. Agora, o que nós observamos foi, sobretudo, uma procura para imóveis de segunda residência. Isso fez com que as pessoas, durante a pandemia, procurassem se isolar e se isolar justamente nesses imóveis, ou os imóveis de praia, que é a nossa região aqui, ou os imóveis do interior. Então, isso fez com que houvesse um aquecimento. Quem teve empreendimentos conseguiu vender tudo que se tinha em estoque, e aquelas pessoas que têm esses imóveis de segunda residência estão obtendo uma média ano quase de 1%. Na sua bela apresentação, a gente viu ali o quanto é rentável quem compra hoje imóvel para locação. E a locação para quem tem imóvel de residência, de segunda residência, nos últimos 12 meses, tem apresentado ainda um rendimento melhor do que o imóvel de primeira residência. Evidentemente, depois, com pesquisas que recentemente nós fizemos, nós vimos as pessoas querendo, dentro do seu apartamento, uma sala integrada à cozinha, porque todo mundo agora está cozinhando, né? Então quer fazer uma coisa que fique mais integrada. E nos espaços comuns, nas áreas livres dos prédios, as academias foram muito valorizadas e também as academias ao espaço livre, né? Para poder você fazer aqueles funcionais. Eu não quero me alongar muito, mas basicamente foi procura de segunda residência e a valorização evidente desses espaços que eu acabei de falar. Obrigado, Gustavo. Muito importante essa sua visão sobre o mercado. Agora eu tenho uma pergunta que acho que seria interessante ela ser respondida pelo Rodrigo da XP e pelo Rogério Santana da B3. Ele fala um pouquinho de mercado e fala um pouquinho dos fundos imobiliários e pergunta quanto tempo no Brasil os fundos imobiliários levarão para alcançar
os volumes que nós temos nos Estados Unidos, por exemplo, nos rates americanos. Quer dizer, como é que a nossa indústria deve caminhar para isso? Essa pergunta tem um nome aqui, vem da Gabriela Costa, do Banco Inter. Posso começar aqui, Rogério? Bom, se a gente pegar os últimos anos, tá, no mercado de capitais, a gente tem um volume maior em bilhões de reais de ofertas de fundo imobiliário do que follow-on e IPOs, para você ter uma ideia de quão acelerado está o crescimento desse segmento de fundos imobiliários. Então, a nossa expectativa é, obviamente, também o mercado de FIs nos Estados Unidos é maior, porque é uma economia muito maior do que a nossa, mas proporcionalmente ao PIB, a gente deve, sem dúvida, fechar esse gap em relação aos Estados Unidos nos próximos anos. Ainda tem muito a crescer, como eu falei, a captação do setor imobiliário tem sido até mais intensa por fundos imobiliários do que follow-ons e IPOs. Então, sim, existe um crescimento muito rápido. Então, esse gap é difícil quantificar em quantos anos a gente vai fechar esse gap em relação aos Estados Unidos, mas, com certeza, o crescimento é bastante acelerado. Obrigado, Rodrigo. Rogério? Poucos complementos, assim, acho que o Rodrigo cobriu bastante bem o tema. É um produto que cada vez mais caiu nas graças do investidor pessoa física, né? Não só pela possibilidade de diversificação de investimento, mas também pela vantagem tributária que ele oferece, de isenção, e muitas vezes, quando você tem um investidor, né, pensando em entrar no setor imobiliário, ele compara essa alternativa com outras, ele acaba se encantando um pouco com essa vantagem. E as possibilidades também que estão surgindo, né, e consequentemente um trabalho que os intermediários, e aí destaque para a XP, mas também para outros como o Bradesco e outras plataformas, de educar e ensinar para o investidor quais são as diferenças, né, entre, né, usando os termos que o mercado, né, um fundo imobiliário de tijolo, um fundo imobiliário de recebíveis, né, e agora a diversificação setorial. Acho que isso faz parte de um processo de aumento de conhecimento do investidor, aumento de sofisticação do investidor, que tudo isso vai suportar esse crescimento no médio e longo prazo. Quando a gente compara com o mercado americano, sempre parece covardia, né, principalmente no setor imobiliário, onde a gente tem uma base com todos os indicadores que vocês imaginarem, desde o financiamento, penetração do mercado de capitais, é tudo muito distante. Mas a gente tem uma visão bastante otimista aqui de crescimento, embora não tenhamos uma resposta para quando teremos patamares comparáveis com o do mercado norte-americano. Super obrigado, Rogério. Agora nós temos uma pergunta do Luciano Eckel, que é endereçada para o André Assunção. Existe tamanho mínimo para empresas do setor imobiliário fazerem IPO? Aí ele traz aqui vendas, retorno, lançamentos. Vamos lá, belíssima pergunta. Acho que é uma pergunta que você tem que responder de dois ângulos diferentes, né? O primeiro é com o tamanho da transação, né? O investidor ele se preocupa com o dia após o IPO, com a liquidez que esse papel vai ter no dia que as ações começarem a circular na Bovespa, né? Você tem uma conta de padaria que o investidor faz, né? Para você conseguir montar uma posição relevante num papel e sair dessa posição também com alguma facilidade, a companhia tem que tradear entre 10 a 15 milhões de reais diários, né? Isso deveria representar, em média, de 0,5% a 1% do float da companhia. Então, fazendo a conta de trás para frente, você está falando de transações que tem que ter, no mínimo, R$1 bilhão de tamanho para poder realmente chamar a atenção de investidores. Eles têm conforto que essa transação vai negociar bem, né? Grande parte dos IPOs que estão aí são daí para cima, né? De R$1 bilhão para cima, quando você considera o montante total da oferta, né? Tendo dito isso, eu acho que o investidor está olhando nas ofertas hoje, né? O tamanho do land bank já existente, né? Que a companhia já tem comprado, e aí eu diria que o land bank tá no norte de 2,5 bi, 3 bi, no mínimo, para uma conversa. Diria que o investidor está olhando o patrimônio líquido, sim. Então, ele realmente tem uma referência do patrimônio líquido existente da companhia. Ele tem uma preocupação que a companhia tem que ter um balanço para suportar o crescimento dele, tem que ter um track record.
aí uma conta um pouco mais difícil, né, mas eu diria que a companhia tem que ter um patrimônio líquido acima de 300 milhões de reais. Em termos de lançamento, assim, o investidor hoje, do jeito que o mercado está, ele está menos propenso a comprar uma curva muito acelerada de crescimento de lançamento. Ele está mais confortável em comprar nomes que o crescimento de lançamento de VGV é menor do que maior. Né? Então, eu diria que você tem que estar muito para o norte de R$1 bilhão de lançamento por ano, para hoje, com o pipeline que a gente tem de transações aí de IPOs e com os feedbacks que a gente está recebendo dos investidores já, conseguir botar uma transação de pé. Né? Então, acho que a barra subiu um pouco mais com relação ao que o investidor está procurando. Acho que bastante, bem em linha com o que o Marcelo Mota colocou aqui, né? O investidor ele está querendo se policiar dos erros do passado. Né? Então, agora, ele está buscando transações com menor risco de execução. E o menor risco de execução significa com preço que tem menos pressão para entregar um crescimento muito grande. Muito obrigado, André. Acho que a pergunta realmente você falou foi bastante interessante para quem ainda não acessou o mercado de capitais e muito bem respondida. Agora nós temos uma pergunta aqui para o Jorge Cury. O processo de abertura de capitais implica em aprimoramento da governança e nos controles internos. As empresas do setor são familiares, por isso que a pergunta veio para o Jorge Cury, também poderia ir para o Gustavo. Você entende que elas já estão preparadas para este processo, Jorge? Bom, no nosso caso, em 2007, nós não tínhamos a exata noção do que era um pós-IPO. Estava no início do caso e a gente realmente foi trocando o pneu com o carro andando. Então, nós fomos aprendendo como é que funcionava a governança, como é que criava o conselho de administração, como divulgava os resultados de 3 em 3 meses. E, hoje em dia, 13 anos depois, nós estamos bastante acostumados a isso e estamos já preparando a segunda geração para assumir, quer dizer, já estão em postos importantes da empresa, como aquisição de terrenos, comercial, financeiro, e cada vez mais eu e o Michel, os 2 velhinhos, vamos devagarinho saindo para eles ocuparem espaço. Então, a gente levou um tempo para entender. Eu acho que as empresas que querem abrir o capital precisam ter o que eu falei antigamente. Um dos 3 pontos básicos, que nem o Rodrigo falou lá no começo, é a empresa estar no ponto certo. E não só a empresa estar no ponto certo a nível financeiro de receita, tal. Os sócios precisam saber o que eles querem. Eu acho que abrir o capital, você vai perenizar a empresa. Então, você tem que saber o que isso é. Que você ter sócios dentro da sua casa, você ter 2 conselheiros independentes no seu conselho, onde você está trocando ideia lá do que você pensa em fazer com eles. Então, essa preparação é bastante importante. E uma empresa familiar, ela facilita isso, no fundo, se o controlador esteja com esta visão de perenizar a empresa. Porque ele vai fazer exatamente o que o Marcelo falou. Se um lançamento não estiver no ponto certo para sair e virar o trimestre, não tem problema nenhum. Você está aqui por 30 anos, você não está aqui para dar o resultado desse trimestre ou desse ano. Você vai esperar realmente ter a demanda necessária, ter o fundamento certo, você vai comprar os terrenos na hora certa. Se chegar algum cara que, de repente, está pagando um preço acima do que os seus índices financeiros de margem, TIR e resultado a valor presente mostram, você não compra, você vai ter oportunidade de comprar outro. Isso tudo mostra que você acredita realmente que você tem sócios e os sócios vão agregar, você vai agregar. Essa simbiose faz bem. Então, nada melhor do que abrir o capital e seguir com essa governança, colocando os filhos e continuando a ser o maestro desse negócio. Essa é a resposta. Obrigado, Jorge. Agora tem uma pergunta para o Rogério Santana, da B3.
A Bolsa de Valores apresentou um número recorde de investidores. Você acredita que esse público está preparado para as oscilações da Bolsa? Primeiro. Segundo, eles se interessarão por IPOs do setor imobiliário ou por apenas papéis mais maduros? Eu acho que aqui a gente tem investidores de todas as tonalidades e níveis de conhecimento, tá? E eu acho que assim um sinal que bastante importante, eu diria até surpreendente, foi o comportamento do investidor no momento mais dramático da pandemia. A gente está falando de março, abril, né, que a intuição, né, a expectativa de todo mundo era que os investidores iriam se retrair, né, diminuir a exposição, e aqueles que tinham estreado na Bolsa naquele momento talvez pudessem se arrepender, e o que a gente viu foi o contrário. É uma continuidade desse fluxo de entrada de investidores, né, os que tinham entrado ali em março, abril, ou mesmo no final do ano de 2019, se mantiveram posições na Bolsa. Obviamente que assumir que todos entendem exatamente os riscos e estão preparados para lidar com isso, eu acho que talvez seja um exagero. Mas eu acho que a combinação de juros baixos, que faz com que as pessoas passem a discutir com maior frequência e profundidade investimento, que era algo que não precisava ser discutido no passado, porque todo mundo sabia que era só colocar o dinheiro na renda fixa e esperar, né? Aliado com todas essas ferramentas digitais e conteúdo que você pode, de maneira bastante sintetizada, adquirir, né, gratuitamente ou contratando relatórios, eu acho que isso ajuda a construir essa mentalidade, esse conhecimento e vamos dizer, esse apetite a um nível maior de risco. Obviamente que é muito prematuro afirmar que o investidor está preparado com uma janela de tempo tão pequena, né, desse crescimento de 2 anos e meio. Mas os sinais são relativamente positivos. E aí, com relação à segunda parte da pergunta, de novo, tem investidores com diferentes perfis. Tem aqueles que são mais fundamentalistas, né, que vão querer entender melhor a história da empresa, que vão querer se aprofundar nos detalhes. Intuitivamente, eu diria que esses investidores vão estar mais inclinados a investir em empresas já listadas e que tenham track record, que tem estatística, que mostra qual foi a performance, comportamento da empresa, da sua gestão e assim por diante. Por outro lado, você tem vários outros investidores que têm uma atuação mais pragmática, né? Tem uma visão sobre o setor, tem uma visão sobre a economia, e se ele tiver enxergando a oportunidade de participar de um IPO, ele vai fazer. A gente tem visto nessas ofertas que vieram ao mercado nos últimos meses uma participação relevante de pessoas físicas e uma demanda muito maior do que a participação efetiva, dado que, em muitos casos, o que a gente viu é que a demanda de investidor pessoa física por IPO era algumas vezes maior do que o volume que foi efetivamente alocado. Lembrando que aqui os bancos de investimentos, os assessores, têm um papel importante junto com as empresas de definir como se dará a alocação daquele IPO entre diferentes perfis de investidores. Eu quero ter um pouco de pessoa física, eu quero ter um pouco de investidor institucional, eu quero ter um pouco de investidor que tem uma visão mais de longo prazo, para você conseguir ajudar a empresa a estrear na Bolsa com uma base bem diversificada e equilibrada. Obrigado, Rogério. Agora nós temos uma pergunta aqui direta para o Marcelo Mota. As ações do setor imobiliário estão entre as que mais cresceram no ano de 2019. Você entende que esse crescimento possa continuar a se repetir nos próximos anos? Bom, obrigado pela pergunta. Eu acredito que sim. Acho que a gente continua engatinhando aí no tamanho do mercado imobiliário no Brasil comparado com outros grandes mercados, né? Como foi comentado, obviamente o mercado americano ele é maior do que em tudo no Brasil, né? Seja o imobiliário, seja o bancário, enfim, o que a gente olhar, o mercado americano está muito bem. E o mercado imobiliário no Brasil em si, quando a gente olha que a primeira vez que a gente tem um juros estável, né, nessa casa de 2%, que talvez vá para 3% ou 4%, mas hoje nenhum economista tem os juros voltando aí para aquele patamar de double digit ou acima de 7%, 8%. Tem muito o que cresceu o financiamento imobiliário. Acho que só
um dado muito importante de dividir com a audiência, que mesmo durante a pandemia, e pegando isso, março, abril, maio, os piores momentos, o financiamento imobiliário continuou crescendo a taxa de 30% a 35% ano contra ano nesses meses. Então, assim, mesmo no pior momento, ainda houve demanda para compra, ainda houve demanda para o repasse, ainda houve apetite dos bancos. Então, a gente acredita que por muitos anos, enfim, obviamente você pode ter alguma flutuação de curto prazo, mas que a gente tem uma tendência secular desse setor continuar crescendo e continuar indo muito bem pelo fator de juros, demografia e expansão de financiamento imobiliário. Obrigado, Marcelo. Rodrigo, tem uma pergunta para você aqui. Com a captação de recursos vindos dos IPOs, haverá uma enxurrada de recursos para o setor. O mercado terá apetite para absorver todo esse volume? Bom, vamos lá. Quando você se refere ao mercado ter apetite, são investidores, pessoa física e institucionais, não é isso? Perfeito. A pergunta não é minha, mas eu estou entendendo assim também. Responderia assim. Eu acho que essa resposta, ela vem muito também naquele gráfico que o Rogério mostrou aqui, que é a migração da renda fixa para a renda variável, né? A gente sabe que aquele que chamava de paraíso dos rentistas, né, acabou. A gente tem uma Selic baixa, então dificilmente a gente consegue ter um retorno real de forma óbvia investindo em renda fixa. Então, conforme a gente tem uma migração de renda fixa para variável, e aí tanto de investidores, pessoa física, quanto investidores institucionais, que são os fundos, a gente deve cada vez mais ter demanda por novas ofertas, o que deve sim ter uma capacidade de absorver o que vem ao mercado, e aí não só o mercado imobiliário, como outras ofertas também. Claro que sempre existe uma certa competição, né? O mercado financeiro brasileiro ainda é pequeno, quando comparado a outras economias mais desenvolvidas, então quando você tem uma grande quantidade de ofertas vindo de forma conjunta ao mercado, se acaba tendo uma competição entre essas ofertas e, como o capital não é infinito, cada companhia tem que conseguir se diferenciar para conseguir a atração desse capital, né? Então, sim, deve existir sim a demanda e a absorção dessas ofertas, só que, de novo, tem um ponto de cuidado, né, de quando a gente tem esse grande número de ofertas, como está acontecendo no Brasil agora, cada companhia tem que correr para se diferenciar o máximo possível e pegar a sua parte desse capital. Obrigado, Rodrigo. As duas respostas positivas, fantástico. Muito bom para o setor. Agora nós temos uma pergunta da Simone, do grupo Ayoshi, para o Gustavo. Ela gostaria de saber qual o ponto de maior relevância na mudança do dia a dia das empresas após IPO. Eu acho que a empresa ela mantém a sua cultura, né? Agora, o que é mais relevante, como nós falamos aí, é justamente a governança corporativa, que passa a ser um item muito importante, porque você agora não é uma empresa de poucas pessoas, né? Você agora tem vários donos. Eu acho que o fundador ele tem que se considerar como um colaborador da empresa, ele tem que ter disciplina e ele tem que estar junto da empresa. Eu sou aqui conselheiro, sou o presidente do conselho de administração, mas eu estou na empresa acompanhando a operação para ajudar os executivos a alcançar os objetivos. Então, eu acho que a responsabilidade aumenta bastante. Nós agora temos, quando digo nós, empresas listadas, e dar satisfação àquelas pessoas que acreditaram na aquisição das suas ações. E você colocou uma coisa muito importante, eu acho que foi até o próprio Marcelo Mota que fez uma observação muito clara, que na ocasião que a empresa tem dono, a empresa não está aqui ansiosa para poder fazer alguma coisa para dar logo um resultado imediato. Ela tem que estar com um planejamento de médio e longo prazo, né, para poder fazer ações agora que venha depois a colher frutos mais na frente. Então, isso tudo é muito importante. Eu acho que a satisfação, como eu coloquei, um setor de RI muito profissional, muito competente, para poder estar à disposição
dos seus investidores. Isso aí é uma coisa que muda totalmente a partir do momento que você torna a ser uma empresa de capital aberto. Obrigado, Gustavo. Agora tem uma pergunta aqui para o André Assunção. Essa pergunta vem do Fábio Silva, da React Incorporações. Quais são os principais caminhos para uma incorporadora nova se capitalizar e se estruturar para conseguir musculatura suficiente para tracionar bem, mesmo antes de se pensar em um futuro IPO? Belíssima pergunta. Uma pergunta até razoavelmente longa de responder. Eu diria o seguinte, assim, pegando o que todos os meus colegas colocaram aqui, principalmente o que o Mota levantou, né? A gente, assim, esse ambiente de taxa de juros baixo, ele vai ser combustível para o crescimento de real estate como a gente nunca viu, né? Eu acho que você vai, a partir do momento que você tem um juros tão baixo, você abre uma janela para financiamento de pessoa física que a gente nunca teve experiência antes, né? Eu diria que, assim, para uma companhia crescer e ter capital para poder desenvolver, ele vai ter algumas alternativas, né? Acho que a tradicional seria trazer sócios para os projetos, né? E eu acho que aí numa dinâmica de taxa de juros baixa também, você vai conseguir trazer sócios para os projetos de maneira mais eficiente, né? Ou seja, com custo mais competitivo. Eu diria que você vai ter fundos dedicados à compra de participação nas SPS também, que hoje, no passado recente, exigiu um retorno super alto para comprar uma participação nos projetos. Acho que essa turma vai ter que abaixar um pouco a barra de valuation por causa da dinâmica de taxa de juros baixa e por causa das companhias que estão pegando dinheiro na bolsa, né? Então, eu diria que esse é um caminho super saudável também. Eu diria que vão ter mais e mais fundos desse tipo, dessa genética aí, investindo diretamente nos projetos, né? A retornos que fazem mais sentido para o incorporador. E a última alternativa aqui seria trazer um sócio estratégico para a base, né, para a companhia. É um pouco mais desafiador. O investidor estratégico aqui de real estate, ele tem um pouco mais de medo com relação à volatilidade do ciclo, né? A gente sabe que o ciclo de real estate ele tem a sua variação, e o investidor que vai fazer um equity commitment aqui numa companhia por 3, 6, 8 anos, ele tem um pouco de medo de entrar na ponta alta do ciclo, e aí quando ele estiver pronto para sair, o ciclo virou e ele não consegue mais sair, né? Mas é uma alternativa também, né? Você trazer um sócio para o capital da companhia. Então, acho que eu elencaria essas três. Então, se vamos vender para pulverizado o capital nos projetos, achar um fundo que compra capital nesses projetos aqui, que é uma coisa que vai começar a ter bastante, acho que vai ser bem competitivo, e o 3, trazer um sócio para a companhia. Acho que eu elencaria esses 3 caminhos aqui como alavancas aqui para um potencial IPO, para um crescimento de uma companhia. Obrigado, André. Tem caído perguntas bem didáticas para você, e é bacana que você está esclarecendo bastante toda a nossa turma aqui. Agora uma pergunta direcionada para o Jorge Cury, da Trisul. Aproveitar a janela de oportunidades previstas está diretamente ligada à criação de vantagens para os clientes, como aumentar a qualidade e reduzir o custo nesse momento para trazermos diferentes. Ele pergunta se você concorda com isso aqui, e quem faz a pergunta é o Luiz Roberto, da empresa Apollo Engenharia. Bom, quer dizer, nosso dia a dia é realmente de criar produtos com fundamento, que sejam objeto de desejo, tanto lá na localização como na utilização dessas unidades. Então, a gente procura fazer grandes adaptações, todas as adaptações, conforme o estado em que a gente está. Esse vírus, por exemplo, trouxe várias adaptações. Entre elas, a gente aumentou as unidades. A gente tinha apartamento de 3 quartos com 2 banheiros, nós acabamos fazendo 3 suítes. Tem o salão de festa, que de segunda a sexta, empreendimentos estavam para serem entregues, que não podia mudar o projeto, estava em construção, mas na Assembleia de Instalação a gente apresentou uns módulos de como é que chama? Home office, para que sejam instalados a semana inteira e desmontados todo sábado e domingo, para que o
salão de festa voltasse a ser salão de festa. Mas muitas donos de unidades que estavam recebendo a chave agora poderiam ter 2 pontos para fazer as conferências dele. Por exemplo, a mulher que trabalha faria do próprio apartamento e o homem passa a utilizar o salão de festa. Então, são detalhes assim que a gente vai se adaptando, prestando atenção no que demanda a sociedade, quais são as novidades, para a gente ter sempre um produto desejado. Isso é muito importante. Eu invisto grande parte do meu tempo analisando as plantas, conversando com os arquitetos, vendo o que a gente pode melhorar em cada planta, em cada processo. Isso é um diferencial nosso. Eu acredito que esse é o objetivo, esse é o resultado de a gente ter uma velocidade de venda, preservar o valor das nossas unidades e ter sucesso em todos os lançamentos. E ter pouco estoque de entrega às unidades. Só o dia após dia, olhando a situação atual da sociedade, os desejos da sociedade, transformando isso em realidade nos nossos apartamentos, que melhora a velocidade de venda e traz o sucesso. Muito obrigado, Jorge. Nós temos mais aproximadamente 4 minutos. Tem várias perguntas aqui que não vamos conseguir responder, depois a gente envia a resposta para as pessoas. Eu queria abrir aqui para cada um dos nossos palestrantes, rapidamente, deixar uma mensagem para vocês antes da gente fazer o fechamento da nossa live aqui, que hoje contou aqui, chegamos aqui a 700 pessoas, um número fantástico, mostra o grande interesse sobre o assunto. Então, vamos começar aqui na mesma ordem, começar com o Rodrigo, Rogério, vamos fazer a mesma ordem que a gente fez no início, para vocês deixarem uma mensagem final. Rodrigo, XP, faz favor. Bom, Desculpa, um minutinho, Rodrigo. Só corrigir aqui que eu fiz um grande erro. Nós estamos com 940 pessoas assistindo aqui. É a última informação que me passaram, me puxaram a orelha aqui. Então, o sucesso é maior ainda do que eu tinha imaginado. Maravilha. Então, primeiramente agradecer, né, a Abrainc e a você, França, por ter executado esse fórum e ter convidado todo mundo aqui. Agradecer aos espectadores, né, por terem feito essa audiência tão importante. E acho que a principal mensagem aqui é que a gente realmente está num momento único do setor imobiliário no Brasil, pelos vários motivos que a gente colocou, e a incorporação tem muito ainda a crescer nos próximos anos. E, obviamente, por esse motivo também, a gente tem um grande número de ofertas vindo ao mercado via IPO e esperamos que a gente consiga alocar todas essas ofertas de forma adequada. Obrigado, Rodrigo. Agora, Rogério Santana, B3. De novo, França, time da Abrainc, obrigado pelo convite, obrigado aos colegas aqui pela explicação, pelas ideias e pelos pontos de vista que surgiram aqui no nosso debate. Eu acho que, só reforçando alguns aspectos que foram discutidos aqui hoje, a abertura de capital nesse ambiente, nesse momento especial de mercado pelo qual a gente tem passado, tem se tornado uma realidade para um número cada vez maior de empresas. A gente trabalha, quando eu digo B3, intermediários, assessores e com certeza os empresários, né, para ajudar a economia a crescer, para ajudar a ter o mercado como parceiro nessa empreitada, nesses desafios. E, ao mesmo tempo, chegar a mercado requer preparação, né? Requer entendimento do negócio, requer uma reflexão sobre a disposição da empresa de fazer uma virada de chave, de ter uma governança diferente, de ter um ambiente para discutir com sócios, de prestar contas, para que seja possível obter todos os benefícios, né, que o Mota até comentou muito bem na colocação inicial dele, do valor que o mercado dá para o alinhamento entre controlador e minoritários. Então, ter um controlador é bastante importante, alguém que conheça o mercado, que tem uma visão de longo prazo, que não está preocupado só com o próximo resultado, e sim com a perenidade do negócio. E, ao mesmo tempo, esse alinhamento e
manutenção desse alinhamento ela é suportada por uma governança robusta, né? E isso requer tempo de preparação. Então, o investidor ele tem que não só acreditar na pessoa, mas acreditar no processo e acreditar na governança que foi instalada. Isso requer tempo, requer preparação, requer uma reflexão e, na medida do possível, o que no que a B3 puder ajudar no entendimento de quais são esses desafios, de quais são essas reflexões, por favor, nos procure, a gente está aqui para ajudar. Rogério, super obrigado. Agora a gente passa a palavra para o Gustavo. Obrigado, França. Eu quero aqui agradecer a oportunidade e dizer duas coisas. Uma, em relação aqui à base de acionistas, né, que nós estamos muito animados, estamos muito otimistas aqui com o nosso setor e que estamos trabalhando árduo para poder alcançar os nossos objetivos. E para os nossos clientes, né, por tudo que você colocou, por tudo que foi falado aí, nunca se houve um momento tão propício para se adquirir imóveis, né? O investidor voltou, ele tem que agora investir em imóveis, porque pela rentabilidade que está dando, é uma grande opção, né? E é como se fala, né? O imóvel é pedra e cal, e nunca se teve tão propício com esses financiamentos aí numa taxa que nunca se teve, né? Eu não me lembro, desde que eu estou nesse setor, você conseguir financiar 6,5%, 7% ao ano, isso é uma condição que realmente eu nunca vi particularmente. Então, compre imóvel porque vocês estarão fazendo um grande negócio, ou para investir ou para morar. Então, era esse recado final que eu gostaria de dar. Obrigado, Rogério. Agora a vez do André. Luiz, primeiro agradecer o convite. Acho que em nome do Bradesco aqui, é sempre com muito prazer que a gente participa desses eventos. Eu acho que a mensagem final aqui é que a gente está vivendo um momento transformador para o setor, né, que a gente vai poder crescer muito, vai poder desenvolver bastante segmento. Eu acho que quem investir, como eu mencionei, em governança e agir com responsabilidade aqui vai se beneficiar muito. O investidor está procurando onde colocar o dinheiro dele, está procurando um safe harbor aqui para poder surfar essa onda da maneira mais segura e com a melhor governança possível. Então, acho que esse que é o meu conselho aqui, a palavra-mensagem final. Obrigado, André. Jorge, sua palavra. Bom, França, obrigado pela oportunidade. Eu acho que foi muito importante ter várias visões aqui, tanto o pessoal do lado dos banqueiros, como 2 cases, o nosso e o do Gustavo, e também o pessoal da análise, como o Marcelo, e a empresa B3. Então, essa composição de visões é muito importante, porque a gente tentou passar aqui uma visão do todo, para que as pessoas que escutaram tenham noção do que é vir para o mercado, fazer uma empresa de capital aberto. Não é só o grande desafio de se preparar, fazer o roadshow e conseguir abrir. Mais importante, acho que tem que ficar a lição, é que o depois ele é importante, tanto para os controladores, como para os acionistas, como para a empresa em si, porque você realmente vai viver em outro cenário. Se a gente passou essa mensagem, eu espero que sim. Te dou os parabéns pela oportunidade de conseguir unir todo mundo para procurar passar essa mensagem, esses ensinamentos. Eu acho que a gente cumpriu a nossa missão. Obrigado outra vez. Obrigado, Jorge. Marcelo. Bom, queria agradecer também mais uma vez pelo convite e deixar uma mensagem para as empresas que elas sejam fiéis aos seus princípios e aos seus projetos, né? Acho que existe muita empresa que às vezes acaba caindo no canto do mercado e quer fazer o que o investidor acha que é o melhor, e as empresas de sucesso são aquelas que conseguem ser fiéis ao que elas fizeram ao longo do seu track record. E para os investidores, a mensagem é que, enfim, eles façam a lição de casa, que eles estudem as empresas, que é um mercado que tem muito crescimento, sem dúvida. A gente está entrando num momento muito positivo, mas como todo mercado tem ganhadores e perdedores, então quem fizer a lição de casa, tanto do lado das empresas como dos investidores, vai ter bastante sucesso. Gente, super obrigado. O protocolo
Aqui era eu fazer o fechamento, mas vocês fizeram o fechamento fantástico, e eu só queria agradecer a todos vocês aqui, aos palestrantes e a todas as pessoas que acompanharam a gente. Para mim foi 1h e 45 minutos que voaram, ou seja, um assunto muito interessante, e realmente quero agradecer a todos vocês, as 985 pessoas que agora estão encerrando esse evento com a gente. Muito obrigado a todos e vamos trabalhar para que esse mercado continue cada vez mais forte, crescendo e que tenham cada vez mais investidores querendo investir nas nossas companhias. Obrigado a todos do coração. Tchau, tchau. Nasci em um tempo em que o tempo era muito mais lento, até mesmo aqui na capital paulista, mas não para os empresários imobiliários. Eles já anteviam que era preciso correr para dar conta do potencial que o estado de São Paulo sinalizava e para atender a população. Tenho orgulho de dizer que o protagonismo do setor em muito se deve ao meu trabalho. Me chamam de sindicato, mas prefiro ser tratado como instituição, a instituição da inteligência e da ciência imobiliária. Meu nome é Secov, sobrenome São Paulo. Quem não quer? A segurança de um negócio bem feito. O crédito imobiliário Bradesco é perfeito para isso. Uma jornada com canais integrados em que o cliente escolhe entre a praticidade e eficiência do mobile e do internet banking. Mas também pode ir até uma agência. Cabe todo tipo de conquista. Imóvel novo, usado, residencial ou comercial. Crédito imobiliário simplificado e ao seu alcance? Bradesco. Nasci em um tempo em que o tempo era muito mais lento, até mesmo aqui na capital paulista, mas não para os empresários imobiliários. Eles já anteviam que era preciso correr para dar conta do potencial que o estado de São Paulo sinalizava e para atender a população. Tenho orgulho de dizer que o protagonismo do setor em muito se deve ao meu trabalho. Me chamam de sindicato, mas prefiro ser tratado como instituição, a instituição da inteligência e da ciência imobiliária. Meu nome é Secov, sobrenome São Paulo.
Quem não quer? A segurança de um negócio bem feito. O crédito imobiliário Bradesco é perfeito